comando. Ela travou no comando, já peguei o put, já ganhei. Top, top demais. Vocês estão vendo a minha tela, né, gente? Vamos lá. Vamos iniciar aqui, tá? Então, para começar, né, vou explicar do zero o que é um candle de comando. Bom, vou começar aqui com essa pergunta. O que é um candle de comando? Comando. Como é que eu faço para identificar? Vou colocar aqui, ó. Como faço para identificar? Bom, um candle de comando, tá? Ele é caracterizado por, na sua abertura, não ter pavio. Na abertura, não ter pavio. Então, eu vou colocar aqui, ó, do lado. Tá? As características do candle de comando. O candle de comando é caracterizado por na sua não ter pavio. Tá? Não ter pavio. Então, isso aqui é a definição de um candle de comando. O candle de comando é caracterizado por, na sua abertura, não ter pavio. Então, é o candle que, na sua abertura, não demonstra ali nenhum interesse contrário, certo? Então, você tem um candle verde, né? A formação de um candle verde, ela é desse jeitinho aqui, ó. O candle verde, ele nasce na parte inferior, né? Ele nasce aqui na parte de baixo, ó. Aqui é a sua abertura, tá? A gente tem a abertura do candle comprador. Abertura. Aqui, na parte superior, na parte de cima do corpo, é o seu fechamento. Então, a gente tem um fechamento do candle. Aqui, ó, o candle fecha aqui, né? Então, fechamento. Aqui, a gente tem os pavios, né? Esse pavio aqui é da parte do fechamento e o pavio da parte da abertura, certo? Então, aqui a parte da abertura, esse pavio aqui, ó, né? Quando ele não está nessa região, ou seja, quando o candle nasce e é dessa forma aqui, ó, a sua estrutura, ele é dessa forma aqui, significa que este candle é um candle de comando, tá? Então, esse candle aqui, comprador, é um candle de comando. Tá certo, gente? É assim que a gente faz para identificar um candle de comando, comprador. E o candle vendedor, né, a estrutura dele é formada da seguinte forma. Ele também, né, tem a abertura e o fechamento, tem os pavios também. Porém, a sua abertura, no caso da venda, é na parte superior, tá? Na parte superior. Então, aqui, ó. Aqui, esse candle abriu. Então, aqui é a sua abertura. E aqui, esse candle fechou. Ele encerrou ali, naquela posição. É um fechamento, tá? Fechamento. E aqui são os pavios, né? Este candle. Pavio da parte de abertura e pavio da parte de fechamento. Certo? Definição de comando. O candle é caracterizado o candle de comando é caracterizado por, na sua abertura, não existir pavio, não ter pavio. Então, um candle vendedor que nasce e é formado dessa forma aqui, ó,
certo? Aqui é a parte da sua abertura, né? Aqui na parte de cima. Então, este candle aqui não tem pavio na parte da abertura. Então, ele é caracterizado por ser um candle de comando, tá? Ele é caracterizado, ele é definido um candle de comando. Tá bom, gente? Ficou claro aí? Deu para entender direitinho? Sim. Isso, tranquilo. Então, ótimo. Vamos lá. Existem dois tipos de candle de comando, que são esses candles aqui, ó. Os candles de comando que tem pavio, certo? Que tem pavio, mas não pode ser na parte da abertura, gente. Lembrando, o candle de comando ele é caracterizado por não ter pavio na parte da abertura, tá? Também existe o candle de comando que não tem pavio de jeito nenhum. Ou seja, ele não tem pavio nem na abertura e nem no fechamento. Certo? Este candle aqui, ó, também é um candle de comando, certo? Ele não tem pavio nem aqui e nem aqui, tá? Desse jeito. Mas antes da gente falar sobre ele, vamos falar como é que a gente faz as marcações neste candle aqui. Bom, para fazer uma marcação em um candle de comando, a gente vai pegar uma linha horizontal, né, uma linha horizontal, e vai sempre marcar aqui, ó, na parte da sua abertura, ou seja, na parte onde não tem pavio, tá? Você vai fazer a marcação aqui, você pega a sua linha horizontal e marca aí na parte onde não tem pavio. Marcação na parte onde não tem pavio. Pronto. E no candle vendedor é da mesma forma, na parte onde não tem pavio, tá? Nessa região aqui, gente, nós iremos trabalhar, tá? Retrações e reversões. E aí vai entrar agora a parte dos ciclos, tá? A parte dos ciclos do mercado. E aí a gente precisa ter definido aqui, né, o que é uma retração. Vamos lá, retração nós temos aqui, nós vamos utilizar dois tipos, né? Retração tipo 1 e a retração tipo 2, certo? Então, retração tipo 1 vai ser a retração direta, tá? Retração direta. E a retração tipo 2 vai ser a retração pós-rompimento. Pós-rompe, tá? Rompimento. Então, a gente vai utilizar dois tipos de retração em candles de comando, dependendo do ciclo, tá? Dependendo do ciclo e dependendo também da estrutura que o mercado está formando, tá bom? Mas como é que eu faço para trabalhar a retração direta? Aí vai entrar a parte do ciclo. Então, para que você possa trabalhar a retração direta, você também precisa conhecer as regras de retração. E vocês lembram que regras são essas, gente? Regras de retração? Alguém pode citar aí para mim, por favor? Quem lembrar? Tempo de vela. Tempo de vela. É o movimento, né, da vela. Movimento da vela. Ó, 15 segundos, né? Iniciais. E o que mais? Movimentação. Movimento. Pico de vela. Pico de vela. Vou dar só pico de V. O que mais? É o pavio das velas anteriores, alguma coisa assim. Distância. Não pode estar muito perto. Né? Não muito perto. Ótimo. Então, essas são as nossas regras, né, para utilizar a retração da forma correta, tá bom? Se a gente quiser operar a retração e ter êxito, né,
duas operações 23, utilizando retração, vamos utilizar isso aqui, ó, essas regrinhas, tá? Essas regrinhas são essenciais para as nossas operações, tá bom? Então, começando agora a falar sobre a retração direta. No comando, no Kendo de comando, a retração direta só é utilizada, tá, em ciclo de consolidação e em um cenário apenas de ciclo tendencial. Então, vamos lá. Vou começar primeiro pelo ciclo de consolidação. Comando na consolidação. Então, o comando na consolidação, a gente vai utilizar nele a retração direta apenas, tá? Então, digamos que você tem um mercado que está descendo, né? Por exemplo, ou subindo, tanto faz, e aí ele vem e aqui ele consolida, tá? Ele começa a lateralizar, andar de lado, certo, gente? Então, aí forma aqui um Kendo de comando, por exemplo. Sobe aqui mais uma. Começa a descer. E aí sobe de novo. Certo? Aqui você já identificou, né? Que está consolidado. O mercado já não tem mais aquele movimento de queda ou de alta, né? Então já está consolidado aqui. E aí você começa... Aí você já começa a observar as extremidades. A extremidade da consolidação é aqui, né? E aqui, ó. Porém, você tem um Kendo de comando ali. Então, você vai efetuar uma marcação nele. Onde? A marcação do comando é feita em que parte, gente? Na parte onde não tem pavio. Então, você vai pegar a sua linha horizontal e vai traçar a abertura. Certo? Na parte onde não tem pavio, na abertura, né? E aí, pronto. Você vai ter que trabalhar com esse Kendo agora. O gráfico está consolidado. Você observa aqui que ele está fazendo esse movimento. Ó. Certo? E aí, o gráfico, as velas, vêm em busca da sua região de extremidade. Tá? Região de extremidade. Nesse caso aqui, você vai trabalhar a retração tipo 1, tá? A retração tipo 1 é a retração direta. Como assim retração direta? É a retração que a vela vem e toca antes de romper, entendeu? Então, ela vem direto aqui na marcação. Ó. E aí, você vai utilizar as regrinhas de retração, que são 15 segundos iniciais, pico de vela e distância não pode estar muito perto. Então, quando a vela vem tocar aqui, ó, né, com a distância legal, movimento legal. Tipo assim, ela nasce, pula aqui, aqui você efetua sua compra, tá? E ganha aqui na retração, tranquilo. Porque muitas vezes você pega operações em Kendo de comando como essa e não respeita. Porque você está no ciclo errado. Entendeu? Então, hoje, a partir de hoje, você só vai operar retração em Kendo de comando, retração direta, que é esse caso aqui, né, que é antes de romper, no ciclo consolidado, tá? E também é um exemplo do ciclo tendencial. Mas agora, por enquanto, é somente o ciclo consolidado, tá? Ainda vou mostrar para vocês no ciclo tendencial. Compreenderam? Sim. Deu para entender, gente, direitinho? Gustavo, boa noite. Amigo, vamos supor que o Kendo de comando esteja no meio dessa consolidação. E aí, logo em seguida, a próxima vela que se segue, ela faz essa retração aí que você desenhou. Também respeita? Olha, a vela de comando no meio da consolidação, ela não respeita tanto, tá? Não respeita tanto, mas também respeita, tá? Tipo assim, se tiver desse jeito aqui, ó. Não é tão forte, certo? Não é tão forte. Porém, também não é tão fraco, entendeu? Você também pode pegar. Só que é preferível, na consolidação, o quê? Sempre pegar nas extremidades.
extremidades, tá? Porque aqui são as regiões que estão prendendo esse preço, ou seja, elas estão bem fortes, né? É preferível sempre pegar aqui, mas pode ser sim que você pegue a sua região aqui, ó. Se vier no tempo correto, movimento correto e a distância estiver legal, você pega. Só que eu aconselho que você sempre pegue quando o comando estiver aqui, ó, tá? Na extremidade. Beleza? Aqui, nesse ciclo, né, você também vai poder pegar vários tipos de operações em de comando. Na verdade, você só vai poder operar aqui duas coisas nesse ciclo. O que a gente opera em ciclo de consolidação, gente? Quais os tipos de operações que a gente tem aqui? Retração. Retração e reversão. Retração e reversão. E aqui você já vai poder fazer também dois tipos de reversão em de comando. Reversão tipo 1, com o corpo. E reversão tipo 2. Reversão 2. Que é com o pavio. Tá? Com o pavio. Então, são dois tipos de reversão que você também tem, tá? No Kendo de comando. Reversão com o corpo e reversão com o pavio. Certo? Então, digamos que... Opa. Seria tipo a desinstalação, né, professor? No travamento dos dois pavios. Exato. Então, digamos que você vem aqui, ó, uma vela vem e trava com o corpo aqui nesse comando, tá? Trava com o corpo. A sua leitura aqui no ciclo de consolidação já iria ser de quê? Qual a sua leitura que iria ser aqui no ciclo pela consolidação, naturalmente? Reversão. Reversão. Isso. Então, essa região aqui, ó, ela torna a sua entrada, assim, muito, muito mais forte, entendeu? Por conta disso. Porque o comando, ele fica fortalecido para esse tipo de operações no ciclo de consolidação, gente. Entendeu? Então, é por isso que, às vezes, você me vê pegando retração aí e dá certo e a sua não dá. Por quê? Porque eu pego nesse ciclo, ó. Tá bom? Pego nesse ciclo aqui. Então, uma forma de fortalecer a sua operação aqui de reversão em qualquer ciclo no comando, tá? Se essa vela aqui não deixar um pavio, ou seja, se ela travar aqui, ó, e não tiver uma liquidez a ser buscada para baixo, tá? Não tiver interesse abaixo dessa região. Então, essa vela fechou aqui. Dessa forma, aqui é uma entrada assim, gente, muito forte, tá? Muito forte mesmo, entrada sniper. Então, isso aqui é a entrada de bater meta, entendeu? Travou desse jeito na extremidade da consolidação. Ou aqui, ó, tanto faz que seja. Não precisa ser só ali, tá? Pode ser ali no meio também. Entrada sniper, tá? Leitura de reversão aqui, ó. Pode pegar. Entenderam? Pode entrar toda. Aí, eu não aconselho que vocês entrem com a banca toda, tá? Mas é a entrada aí que tende a respeitar sempre, tá bom? Muito difícil isso aqui dar errado, ó. Muito difícil. Certo? Então aí é muito boa essa entrada. Por quê? Alguém assim, não precisa nem falar o porquê, né, gente? Dá só de olhar para cá já dá para saber que é muito forte. Por conta da consolidação. Travou aqui, não tem oferta, travou na região de abertura da compra, então é call, né? Esse preço aqui, ó, iniciou daqui. Então não tem interesse aqui para baixo. É call, entendeu? Só de olhar já dá para ver que é uma entrada muito forte, né? Então é dessa forma que vocês vão trabalhar no ciclo consolidado com retração e reversão. No ciclo consolidado, gente, jamais, tá? Ó, então vou até anotar aqui isso aqui, porque vou até anotar bem aqui, ó, do ladinho. Jamais utilizar retração tipo 2.
neste ciclo, tá? Jamais. Comando na consolidação, jamais utilizar a retração tipo 2. Somente se, por acaso, ocorreu um falso rompimento. Aí já é outra história, entendeu? Você vai poder utilizar a retração no comando. Que no caso é do falso rompimento, né? Entenderam? E aqui, gente, ó. Se por acaso também acontecer isso, o travamento tipo 2, né, a reversão tipo 2, vai ser pelo pavio, tá? Travamento de pavio gera uma reversão. Ciclo consolidado, principalmente. Bom, então ocorreu esse travamento aqui, ó. Pavio travou bem na abertura do câmbio de comando. Leitura de reversão na próxima vela. Ok? Então você vai poder utilizar retração tipo 1, reversão 1 e reversão 2. Certo? Retração direta, reversão com travamento do corpo, reversão com travamento do pavio. Beleza? Entenderam? Certo. Eu vou exemplificar essas regras bem aqui, ó, tá? Todas elas bem aqui no cantinho para que fique bem legal para vocês. Então, vou exemplificar aqui. Comando. Retração direta, é dessa forma que ocorre. Tá? Quando a vela vem direto buscar a sua região, ou seja, ela não foi rompida essa região aqui. Então, a retração direta. Retração tipo 2, ou seja, retração pós-rompimento. Ela ocorre dessa forma. Rompimento, né? Rompimento. E aí você pega o put aqui, ó. Retração tipo 2 é dessa forma que ocorre. Tá? Reversão tipo 1. Reversão tipo 1. Dessa forma aqui que ocorre, tá? Dessa forma. Com o corpo, certo? Então, travou aqui, ó. Ela trava com o corpo, leitura de reversão na próxima. Então, você pega um cal aqui, ó. Certo? Cal. Vou botar até aqui uma seta para indicar o cal aqui nessa vela. Reversão para a próxima. E aqui, ó, vou colocar, porque não coube ali, não tem espaço mais. Vou colocar bem aqui o exemplo. O exemplo da reversão com a reversão tipo 2, tá? Que no caso ocorre dessa forma. Travamento do pavio. Então, você pega aqui, ó. E aí você pega a marcação aqui, ó. Se a vela vem, toca, e aí você pega o cal, tá? Você pega o cal aqui. Vou botar de vez, tá certo. Tá bom, gente? Então é desse jeito aí que a gente vai operar, tá? São os exemplos que a gente tem aí de operações em queda de comando. Neste ciclo aqui, no ciclo de consolidação, só utilizamos qual? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui, ó, jamais deve ser utilizado, tá? Jamais. Jamais. Então, são esses exemplos aí que são utilizados no ciclo de consolidação, ok? Tá. Consolidação. O terceiro aí, Gustavo, não dá para utilizar ele porque geralmente ele pode voltar para a área de consolidação, né?
Exatamente, entendeu? Exatamente. Outro exemplo, tá faltando mais um exemplo aqui no kernel de comando, que é esse. Ó. É isso aqui, ó. É esse exemplo aqui. É o exemplo pós-rompimento também. Esse aqui é um tipo de operação, só que essa retração aqui é a retração tipo 2 também, tá, gente? É uma retração tipo 2, chamada retração pós-rompimento. Então, aqui rompeu, e aí rompe de volta, né? Quando retorna para dentro do kernel de comando, você tem uma leitura de continuação daqui, ó. Tá? Você pega aqui o seu cal. Então, quando a vela vier aqui, toca na marcação, você pega uma compra. Então, também é retração tipo 2. Esse aqui é o exemplo que você vai poder operar retração tipo 2 na consolidação, no comando, tá? Então, você pega esse cal. Mesmo se essa vela vermelha romper acima de 50%? Como é? Mesmo se essa vela vermelha romper acima de 50% dela? Não tem problema. Pode, só quando retornar, tende a continuar de novo, entendeu? Gustavo, Ô, Gustavo, pode falar. Esse último exemplo que você fez aí, que a vela retornou para dentro da consolidação, a vela verde. Se ela travasse nessa marcação por baixo do comando aí, no caso, qual que seria a leitura? Não consegui entender, mano. O seu áudio está cortando bastante. Nesse último exemplo seu, que a vela verde retornou para a consolidação ali, né? Ela retornou para dentro do comando, no caso. Se ela travasse no comando, ela não entrasse para dentro do comando, ela travasse bem baixo aí, qual que seria a leitura? Essa daqui, se ela travasse aqui embaixo, Isso. seria uma leitura de reversão, tá? Mas aí, isso aí a gente vai ter que falar de um cenário que vocês vão poder utilizar isso aí, tá? Não é qualquer cenário que a gente utiliza esse tipo de reversão aqui, ó, pós-rompimento não, tá? Tem que ter uma coisa específica, certo? Tem uma coisa específica aí. E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, beleza? Gustavo, Opa! para dar confirmação do rompimento da consolidação, tem que ser 3 velas, né? A partir de Isso. 3 velas. Aí entra na quarta, já deixando, no caso aí, de queda, tipo, nova baixa, né? Isso. Ah, tá, beleza. Então, gente, vamos lá. Continuando. Na consolidação, quais os exemplos que a gente usa, né? Quais os tipos de operacionais? No comando. Retração. Reversão. 1. Reversão. 2. E o retração pós-rompimento, somente este caso aqui, né? Somente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Retração 2. E vou colocar a setinha, certo? Daí, só é esse tipo aqui, ó. Só é se por acaso ocorrer desse jeito. Certo? O rompimento e o retorno para o kernel de comando. Não a saída dele. E sim o retorno. Entendeu? Então, é isso aí. Alguma pergunta a respeito do kernel de comando no ciclo consolidado? Professor, eu tenho uma dúvida.
Vai lá, Márcio. Vai lá primeiro. Pode ir lá, querido. Tá. Assim, travou o corpo ou travou o pavio, né? Sim. Eu vou ter que pegar uma reversão. Se Certo. não vier no próximo candle, vier, eu considero igual o próximo uma reversão? Não consigo. Cara, tá cortando. Não sei se é a minha internet ou se é de vocês. Sim. Eu vou repetir então. Vai, Travou repete. o corpo ou o comando? Travou o corpo ou o pavio, né? Mas na próxima vela não veio buscar para mim pegar a reversão. E sim veio na seguinte. Eu pego igual? Ah, entendi. Tipo assim, digamos que essa vela aqui veio e travou, né, nesse candle de comando. E aí, essa vela aqui não veio, ela terminou assim, mais ou menos. Certo? Isso aí. A sua pergunta é, se pode pegar na próxima vela? Isso. Não, nesse caso não, tá? Só pode pegar na próxima vela depois dessa aqui, ó. Assim, gente, a leitura para a próxima vela, quando essa aqui ocorre, é de quê? É de, olha, reversão, tá? É de reversão. Então, se você quiser, né, por acaso você quiser pegar de abertura aqui, ó, pegar na abertura, você pode, tá? Não tem problema. Só que, claro, a melhor taxa para sua operação não vai ser na abertura, entendeu? Vai ser aqui, ó, quando essa vela vier e encostar aqui na região onde o candle de comando empurrou o preço de volta, entendeu? Então, se você quiser, por acaso, pegar uma taxa aqui e uma aqui, não tem problema, entendeu? Certo. Porque muitas vezes essa vela aqui não vem buscar aqui embaixo e termina verde. Mas também ocorre de muitas vezes essa vela aqui, ó, terminar assim. Olha, ela termina assim, ó. E aí você tomou loss porque pegou de abertura, entendeu? Se tivesse pegado na taxa, tinha ganhado na retração. Tá certo? É bem isso mesmo. Então, vocês sempre priorizem pegar aqui, ó, nessa taxa de baixo, tá? Ela é a melhor. Gustavo, essas regras que você está dizendo de reversão e retração não precisa ser necessariamente no comando, né? Pode ser na extremidade, no caso da consolidação, né? Olha, pode, tá? Mas no comando vai ser muito mais assertivo, entendeu? No comando vai ser muito mais assertivo. Tá? Você acha que dá uns 80% de assertividade quando é uma vela de comando? Como é? Tu acha que é uns 80% de assertividade numa vela de comando? Acredito que sim, 80% a 85%, tá? Show. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar. Aí você acabou de fazer o cenário, depois da quarta vela, entrou num ciclo de consolidação. Beleza. No meio desse ciclo, vamos lá que nós temos 3 velas aí, e essas 3 velas são vermelhas, né? Vamos começar da primeira. A primeira vela, que é a vermelha, no caso é a antepenúltima. Ela foi lá com seu pavio, pegou na extremidade de cima a outra, a primeira que nasceu, tá vendo? Isso. Aí, não, essa aqui, depois da verde aqui, ó. Você olhou a segunda, né? Era a primeira lá, ó. Vamos lá. Ela vai bater lá em cima, né, com o pavio. E vamos colocar que ela se formou em uma vela de comando. Aí, né? Depois, isso, na primeira aí. Depois dessa, a primeirinha. Entre essas 3 aí, a primeira... Essa aqui você tá falando? A primeira das 3, né? Isso, essa daí, isso, essa daí mesmo. Vamos supor que ela pegou aí mesmo, normal.
mas a parte de baixo, né, isso, ela foi como uma vela de comando. Né, eu consigo dar a mesma continuidade? Tipo, pegar um put aqui? Isso. Não, de jeito nenhum. Maravilha. Não pega de jeito nenhum put aqui, ó. Nunca. Tá? Por quê? Porque nunca devemos operar uma continuação em um ciclo consolidado. Somente o falso rompimento, entendeu? Consolidação é muito imprevisível, entendeu? Então pode ser que essa vela aqui, ó, ela venha tocar aqui, retrair tanto que venha a reverter, entendeu? Porque essas regiões aqui são extremamente fortes. Não, bacana. Então, no mais, consolidação eu entendi aqui. Agora é só praticar aqui. Ó. Outra coisa, gente, outra coisa, tá? Quando você observar que isso aqui aconteceu, ó, um toque, né, na sua marcação, por exemplo, você pegou essa retração aqui no quinto de comando, ou não pegou, tanto faz. Mas você já observa que ocorreu esse toque aqui, né, nesse quinto de comando, ó. Então, na próxima vez que alguma vela vier buscar aqui essa retração, né, ou travamento, essa região aqui do comando já não vai ser tão forte, tá? Vai ser forte? Olha, vai ser forte, mas não vai ser como se ela não fosse tocada pela primeira vez, entendeu? Então, quando você for pegar aqui a sua reversão, ó, já tome um pouco mais de cuidado, tenha um pouco mais de cautela na mão, entendeu? Na pesagem da mão. Então, vai na calma e pega com a mão mais baixa aqui, tá? Quando ocorrer aquilo ali, ó. Porque essa região ali, ela já não está mais tão forte, porque ela já foi perfurada. Como assim perfurada? Ela já sentiu, né? Ela já agiu aqui, ó. Então, pode ser que o preço venha, toque aqui e venha romper, entendeu? Já não é tão forte assim. Tá? Alguma dúvida, gente? No caso, Nessas áreas consolidadas aí, a gente geralmente pega aí só uma, duas entradas no máximo e deixa ela sair, né? Para não. Exatamente. Duas entradas. Gente, duas entradinhas, 3 no máximo, já tá ótimo para bater a meta. Então já dá para bater a meta tranquilo. Beleza, beleza. Travar na marcação aí já é considerado como já enfraquece já então no caso essa defesa aí do comando? Sim, já enfraquece, tá? O travamento também enfraquece. Gustavo, você considera essa defesa aí fraca com quantos pavis passando pro lado de fora do comando? Que você, tipo, não operaria? Tipo assim, quando acontece isso aqui, né, um pavio passando para fora, a pergunta é, se a defesa fica fraca ou se, tipo, se eu opero ainda ou não opero mais? Isso, tipo, passo esse pavio, aí vamos supor, a outra também passa o pavio pro lado de fora do comando. Você já considera ela já fraca para poder operar na compra? Já. Fazendo retração? Mas sim, dependendo do ciclo, né, no caso aqui é o ciclo consolidado, eu ainda considero um call aqui, ó, tá? Eu considero um call. Mas tem outro ciclo, eu jamais pegaria esse call aqui, tá? Eu só pegaria esse call aqui por quê? Porque aqui é um ciclo de consolidação, né, gente? Então já naturalmente tenderia a respeitar, certo? Mas em outro ciclo jamais, tá? Jamais. Aí no caso você consideraria só um pavio passando, no caso, né? Tipo de como se fosse seu primeiro registro ali, né, que tá defendendo. Isso. É como se ele tivesse, por exemplo, é como se aqui, ó, né, este candle aqui fosse uma porta fechada, entendeu? E todo mundo tá querendo passar daqui, mas ninguém tá conseguindo, né? Até que algum cidadão, por acaso, conseguiu, ó, encontrar uma forma de passar daqui, certo? Então, já existe a forma.
Agora é só os outros replicarem, né? Então aí fica muito mais fácil agora de passar daqui do que antes, certo? Então é por isso que a gente não confia mais nas outras velas, entendeu? No respeito das outras velas, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tá de boa. Tá show. Então vamos continuar. Vamos para o ciclo de correção, tá? O ciclo de correção. É aqui que o bicho pega, que é muito interessante operar no ciclo de correção utilizando os candles de comando, certo? Utilizando os candles de comando. E aqui vai entrar mais uma parte, tá? Que é a reversão pós-rompimento também, né? Que no caso ali, a reversão com o corpo, tá? Travamento do corpo. E aqui, ó. Quando ocorrer o travamento do corpo nessa região aqui, gente, tá? Quando ocorrer um travamento de corpo nessa região aqui, ele, assim, não é obrigatoriamente, mas para que você tenha uma segurança maior de uma reversão, quando isso aqui ocorrer, ó, você precisa que essa vela feche sem pavio, tá? Depois, né, no futuro, vocês vão ver uma forma de operar, né, com isso aqui, ó, deixando pavio, tá? Quando a gente tiver uma aula sobre nova alta e nova baixa. Essa é uma das aulas determinantes aqui da nossa mentoria, tá? Para a virada de jogo de vocês. Então, quando ocorre um travamento, né, após o rompimento do comando, me dá leitura de reversão na próxima vela. Então, aqui você pode pegar um put. Eu vou deixar até uma setinha aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Certo? E vamos colocar comando na correção. Certo? Comando na correção. Então, você tem um ciclo de correção, ok? Iniciado daqui, ó, você tem um nível comprador, né? Aqui o nível comprador. E aqui você tem uma correção desse movimento de alta, tá? Tem essa correção do movimento de alta. E aqui você tem, ó, mais uma correção, né? Tem um comando. Como é que vocês vão operar, né, o comando neste ciclo? Bom, para que vocês possam operar o comando nesse ciclo aqui, né, as regras dele são: nunca usar retração direta, tá? Não devemos utilizar a retração direta aqui, ó, nesse ciclo. Então, pode até colocar um X nela aqui, ó, na seta. Não devemos, tá? E aqui, ó, nós usamos sempre retração pós-rompimento. E esses dois tipos aqui também, ó, podem ser utilizados, tá? A reversão e a reversão 2. Então, aqui vocês podem utilizar tranquilamente esses dois conceitos, tá? Nesse ciclo aí. Então, retração direta não deve ser utilizada. Retração pós-rompimento sempre deve ser utilizada. E reversão 1 e 2 também. Ok? Então, digamos que ocorreu isso aqui, né? Você tem um comando vendedor, esse candle de comando aqui, ó.
E aí ocorreu o rompimento dele, tá? Foi esse rompimento aqui, ó. Neste caso, você vai poder pegar aqui a sua continuação do movimento, tá? Aqui, ó, rompeu, você pega a retração após o rompimento, seguindo as regras, né, de retração que a gente tem. Tempo, movimento e distância, tá? Então, seguindo essas regrinhas aí, é sucesso. Tá bom? Você pode pegar esse call aqui, ó. Por acaso, aqui tinha um kendo de comando também, digamos. Então, você tinha um kendo de comando aqui, ó, comprador, tá? Veio ser rompido, veio a ser rompido, e aqui você poderia também pegar um put, tá, gente? Aqui era um put também, leitura de put, uma retração tipo 2, uma retração pós-rompimento, tá? Retração pós-rompimento. Compreender? Caraca. Caraca, Gustavo, tava tomando muito loss assim. Porque tava pegando retração direta. Aí vinha loss. É por isso, Acho que é cara, porque que tava pegando. é Tava por isso que pegando muita no gente ciclo errado. tomando por causa disso, pô. Opera no ciclo errado, entendeu? Exatamente. Tava operando o ciclo errado. Então quer dizer que se eu pegar e... É regra, então, isso, né? Retração direta nunca. Isso. No ciclo de correção, jamais. Retração direta, entendeu? Não opera. Somente retração tipo 2, que é a retração pós-rompimento. Beleza? Beleza. O Gustavo, boa noite. Boa noite. E se essa vela que romper aí for uma vela de taxa única, ainda há para fazer a continuação ainda? Por exemplo, essa vela verde aí que rompeu, né? Se ela fosse uma vela de taxa única, ainda dava para mim estar fazendo a continuação do movimento do preço? Boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Vou colocar... onde é que eu coloco a regra aqui? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui em cima. Só que acho que vocês já decoraram. Aqui, ó. Regra para operar, para continuação, tá? Para operar continuação. Continuação. Sempre ao operar, continua sempre a vela anterior à sua continuação sempre deve deixar pavio, ok? Sempre, nunca, jamais pegue uma continuação do movimento quando a vela que rompeu ou a vela anterior à sua continuação, né? No caso, por exemplo, você ia pegar uma continuação nessa vela. A vela anterior à sua continuação não tem pavio. Jamais pega, tá? Jamais. Bom, digamos que aconteceu isso aqui. Esse pavio que você fala é na direção do movimento do preço, né? Que a gente quer aí, né? Como é? Quando você fala o pavio é na direção, por exemplo, aí como está de alta, né? Deixar um pavio na direção de alta, né? Exatamente. Na direção do rompimento. Eu vou até colocar aqui, ó. Foi boa também essa sua colocação aí, para a gente adicionar aqui, né? A vela sempre deve deixar pavio na direção da continuação. Boa. Boa demais. Então, realmente sempre deve deixar aqui, ó, esse pavio, né? Esse pavio aqui, ó, indicando o interesse, tá? A liquidez a ser buscada. Então, quando ocorre isso aqui, ó, o rompimento, né, do comando, e aqui não tem pavio, significa o quê? Os compradores estão me dizendo que não tem interesse na continuação.
do preço, entendeu? Não tem uma liquidez ali, não tem um motivo para eles continuarem. Então, você cancela essa operação compradora aqui, tá? Essa operação aqui, ó, é cancelada. Você não pega esse call. Gustavo? Gustavo? Opa. Quando a gente deve diferenciar... Aliás, desculpa. Como eu posso diferenciar a vela de taxa única com a vela de força? Porque às vezes uma vela dessa de taxa única, ela tem uma sequência enorme de outras velas. Olha, na lógica do preço, gente, nós não utilizamos a vela de força. Tipo assim, existe vela de força desse jeito, tá? Mas existe uma regra para isso aqui ser uma vela de força, ok? E ela nunca, essa vela aqui, ó, nunca nos dá leitura de continuação do movimento. Nunca, jamais nos dá leitura de continuação do movimento, tá? Ok? Então, nunca pega uma continuação do movimento em velas que ocorrem um rompimento assim, ou assim, ó, que fecham assim, ou assim, tá? Nunca. Continua o movimento de alta desse jeito. Ok? Somente nas velas que deixam... Tá ok, tá ok. Esse conceito aqui, ó, da vela de força é do vela a vela, tá? Ô, Gustavo. Opa. Gustavo, Marcel. Só uma dúvida. Esse cenário aí, ele é uma correção, correto? E ali tem um nível de venda. Então, você quer me dizer então, que o comando ele é mais forte para impulsionar o preço para cima, é isso? Cara, tá cortando muito. Eu acho que é a minha internet, velho. Não é possível. Quem tava falando? Estava vendo aí, Marcel agora, Marcel. Vou aumentar teu som aqui, cara. Vou... Também não entendi não o que ele falou. Tá cortando. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? Ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, fala que tá todo mundo ouvindo. Tá. Mano, tá cortando muito. Não consegui ouvir, ou é só eu que não tô conseguindo? Esse gráfico aí é uma correção, correto? Certo. E esse aí é um nível de venda, correto? Correto. Então, a vela, o comando, ele é mais forte, ele impulsiona o preço para cima, é isso? Isso. Ó, assim, ó, gente, quando você observar um comando no ciclo de correção, você pode imaginar ele como um trampolim, entendeu? Tipo assim, o trampolim, você sabe, né, que quando vai meio que mergulhar na piscina, né, a gente faz o que no trampolim? Que é o trampolim e a piscina é aqui. O que você faz? Você pega o impulso aqui, né, ó, você tá aqui, você pega o impulso e pula, né, para cair aqui, ó. É a mesma coisa no comando. Rompeu, você pega o impulso, vai empurrar o preço de volta até lá em cima, vai empurrar até lá em cima, entendeu? Para ele defender esse preço. Então, quando isso aí ocorre, você pega esse impulso até chegar ali na sua região, né, na sua marcação. Mas sempre quando tem pavio aqui, tá, gente? Sempre. Gustavo. Só uma observação, que eu tenho feito várias operações dessa forma aí, tanto no rompimento de taxa única como de lote. E tem dado bastante certo. Ô Gustavo, nesse cenário que você desenhou aí, se a primeira vela da venda ali, ela fosse uma vela de comando, ela estaria bem próxima de já, a defesa estaria bem próxima. Eu pegaria ainda uma continuação nessa vela verde ali? Tipo assim, ó, digamos que essa vela aqui, né, é um comando. E aí, ocorreu tipo isso aqui, né?
Isso. Eu pegaria a continuação dessa vela ali. Teria, assim, a continuação do movimento, tá? Não correria o risco de respeitar Aqui você só essa posição? do movimento se por acaso ocorresse esse travamento aqui, ó, tá? Se travasse o pavio ali e rompesse aqui, nesse caso você não faria nada, entendeu? Porque você tem duas análises, né, duas confluências divergindo aqui, uma de continuação e uma de reversão. Então é melhor não fazer nada. Então, se ela terminar um pouquinho abaixo dessa defesa, então posso ainda confiar numa subida do preço ainda. Ela vai romper esse posicionamento aí da venda. Exatamente. Buscar o pavio da vela anterior, aquele pavio mais alto ali, provavelmente. Exatamente. Voltando em relação ao pavio, essa vela que rompeu, essa vela verde aí, o tamanho do pavio, ele pode ser grande ou pequeno, qualquer tipo de tamanho? Sim, tanto faz, tá? Mas é preferível que não seja um pavio tão pequenininho, tá? É preferível que seja um pavio assim, médio, do tamanho desse aqui, ó, ou desse, tá? Não tem... Desse tamanho aí. Se não for muito pequeno, é ideal. Se for pequenininho, é muito complicado, ok? Certo. Bem, Gustavo, nesse caso eu posso trabalhar com duas taxas também, porque muitas vezes a gente perde a entrada esperando que ele venha buscar aqui embaixo, né? E ele não vem, ele sobe direto. Não, nesse caso aqui não pode pegar de abertura, tá, gente? Assim, muitas vezes vai ocorrer de descer direto, né? Ou subir direto. Mas é a questão de ter paciência, tá? Paciência. Por quê? Porque geralmente, eu não sei se vocês percebem que isso acontece, na hora que a gente pega de abertura, o que acontece? Ele vai lá, toca e retrai e termina acima dessa taxa. Então é sempre bom você evitar pegar de abertura, ok? Ok. Bom, Gustavo, ciclo de correção... Opa! O exemplo da consolidação que o senhor passou agora está acontecendo no Euro CHF, cara. Mesma coisa que o senhor passou aí. Top. Top demais. Gente, então, no ciclo de correção, a gente opera quais cenários aqui, ó, desses aqui de baixo. A gente opera esse, tá? Esse aqui, ó, reversão com travamento de pavio, opera esse e esse aqui, tá? Somente. A gente opera todos esses aqui que eu tenho a setinha apontando. Esse aqui, ó, não opera. Retração tipo 1, não opera, tá? Somente esses outros aqui, ó, no ciclo de correção. Então, travou com pavio, reversão. Rompeu, continuação. Retornou, continuação também. Travou com o corpo, continuação do movimento, reversão do movimento. Rompeu e travou, reversão do movimento de novo. Entendeu? Então, são esses os cenários que vocês vão utilizar no comando de comando. Vamos lá. Vamos fazer só um exemplo aqui para vocês, ó. Esse exemplo aqui é importante eu falar, tá? Que é para que vocês fiquem ligados nele. Quando vocês observarem um travamento como esse aqui, gente, ó, um travamento de corpo, tá? De corpo, que deixa um paviozinho passando aqui, ó. Esse travamento aqui, ele gera uma reversão, tá? Ele gera uma reversão. Mas essa reversão que ele gera não é poderosa assim, tá? Ele não é tão forte. Pode ser que essa vela venha a continuar. Por quê? Porque já tem uma liquidez acima dessa região. Ou seja, já tem um interesse fora daqui, né? É como eu falei para vocês lá daquela questão da porta. Já tem uma fórmula, né? Alguma coisa que dá para fazer para romper essa porta. Então, ali, ó, já tem aquela fórmula ali. Pode ser que o preço venha a continuar, certo? Então, quando ocorre isso aqui, leitura de reversão, tá? Pode pegar o put. Porém, é sabendo que não é tão forte.
Então, análise de reversão com movimento do corpo, a melhor é sempre quando trava e não deixa uma liquidez passando daqui, ó, tá? Não tem liquidez para cima. Travou desse jeito aqui, essa entrada aqui é perfeita, tá? Então, você pega o seu put aqui, ó, tranquilo, porque tem bastante a reverter. Ok, gente? Se deixar pavio, Gustavo, não pega, né? Olha, pode pegar, tá? Mas sabendo que não é tão forte. Ok? Sabendo que não é tão forte assim. Não é... Aí é Tá questão bom. de força, tá? Ok. Valeu, Gustavo. Essa é a entrada que coloca a banca toda, né, Gustavo? Isso, aí agora é a entrada forte, entendeu? Essa daí, ó. Essa é a entrada de entrar com a casa. Entendeu? Mas não entre com a banca toda, tá, gente? Não entre com a banca toda, pelo amor de Deus. Vamos ser profissionais. Aqui vocês entraram para buscar a consistência, né? Adquirir a consistência. Então não faz sentido você entrar com uma casa aqui. Né? Entrar com a casa, com o carro. Beleza? Então vamos continuar. Ok? Gustavo, só uma pergunta, Gustavo. A gente está operando, então, esse nível de venda, esse lote vendedor aí, que está logo em seguida, né? E se fosse o primeiro lote lá, o vendedor? Entendi. Se fosse aqui, né, o comando? Isso. A gente Olha, segue as mesmas regras? Eu, particularmente, não gosto muito, tá? De utilizar esses conceitos do passado, esses comandos do passado. Mas eles também respeitam, tá, gente? Só que eu só utilizo esses aqui, ó, quando ocorre o travamento sem pavio. Nunca quando tem pavio, tá? Nunca. Esses aqui, ó, o do passado. Nunca quando tem pavio, só quando não tem. Beleza? Continuação. Pode utilizar também essa daqui, ó, a retração tipo 2. Essa daqui do pavio, retração com pavio, reversão com pavio, aliás, eu não pego, tá? Somente travamento com o corpo, retração tipo 2. No caso de comandos do passado, ok? Comandos de lotes lá anteriores, certo? Positivo. Anotem isso aí, que isso é importante, viu? Boa pergunta. Você usa, então, esses lotes passados como confluência, né? Não como referência. Exatamente, cara. É isso que eu falo para os meus alunos na aula de lote, entendeu? Confluência versus referência. Ok? Mas a gente ainda vai chegar lá, ok, gente? Vamos chegar lá ainda. Mais alguma dúvida? Ô, Gustavo, eu tenho notado que o primeiro toque, tanto na vela de comando como na taxa dividida, ele tende a respeitar bastante, principalmente a retração. Como é? O primeiro toque, depois do rompimento, ele tende a respeitar bastante, tanto na taxa dividida como na vela de comando. Essa que você colocou aí. Sim. Só que é o seguinte, quando ocorrer o rompimento do comando, gente, vocês não vão pegar, né, tipo assim, rompeu, e essa aqui não tocou, aí você vai esperar o mercado andar, e voltar aqui, ele tocar, você vai pegar o put. Não, assim, rompeu, pegou o put, é só, tá? Não é nas próximas, é nessa aqui, ó, na que rompeu, a seguinte você já pega o put lá na marcação, ok? Ah, sim, então. Mais alguma dúvida? Então, vamos para o ciclo tendencial, ok, gente? Ciclo tendencial. Vamos lá. Olha, no ciclo tendencial, para utilizar o comando, digamos que você está no tendencial de alta. Então, você está aqui, ó, nesse ciclo, né? Está no tendencial de alta.
E aqui você identificou um canal de comando, por exemplo. Olha, eu acho que vocês devem imaginar, né, que no ciclo tendencial jamais operamos uma retração direta aqui, ó. Né? Se você pegar uma retração direta aqui, é pedir para tomar loss, tá? Então, pegou o put aqui, a vela faz isso, entendeu? Rompe o seu comando. Então, você opera o que aqui? Retração tipo 2. Retração tipo 2. Rompeu, você fez a marcação. Aqui, cara, essas operações aqui, ó, são muito importantes, tá? Muito fortes mesmo. Então, marcou. Vela voltou aqui, cara. Ó. No tempo correto, movimento correto, aqui é tchau. Tá? Tchau mesmo. Ela sobe. E aí, digamos, formou um comando aqui, ó. Nesse caso, aqui, você pode operar a retração direta, tá? Então, digamos que tem um comando a favor da tendência, você pode pegar o put ou call aqui, ó, tranquilo também. Então, ou seja, você pode operar a retração direta também no ciclo tendencial, certo? Compreenderam? Os cenários que você vai poder pegar a retração direta e a retração tipo 2. Gustavo, pegaria o put e essa vela que você marcou aqui, a linha do comando, nasceu sem pavio, eu pegaria o put. Como é? Essa vela que você marcou aqui não é um comando? Eu pegaria o put aqui. Tipo assim, se essa vela aqui rompesse, você tá falando? Não, daquela forma mesmo que tava. Nasceu um comando aqui, aqui eu pegaria um put. Na retração, né? Você pega um cabo. Ah, sim, Aqui, ó, tá? Verdade. Aqui é call, ó, direto, tá? Retração direta. Porque você está num ciclo tendencial, entendeu? Tendencial de alta, verdade. Beleza. Ó, sempre que você está no ciclo tendencial, gente, você só pega a favor da força do ciclo, entendeu? Do movimento. Então, ó, digamos que ocorreu isso aqui, ó. Ocorreu isso aqui, vamos lá. E se ela rompesse, Gustavo? Ó, digamos que ocorreu isso aqui, né? Aí você vai e inventa de pegar um put aqui. Uhum. Aí toma loss. Tu vai falar assim, Gustavo, mas tu não disse que quando tá num ciclo tendencial a gente pode operar retração tipo 1 e retração tipo 2? Por que isso aqui é feito? Porque você também está pedindo demais, né, gente? Ciclo tendencial, a força está totalmente de alta. Aí você vai e entra com o put aqui, cara. É pedir para tomar loss. Então você vai poder pegar a retração tipo 2 aqui, ó. Nesse caso também, né? Uhum. Ó, sempre a favor da força do movimento, entendeu? Sempre a favor da força do movimento. Tá? Valeu, então, com calma aí, ó. Tranquilo. Retração tipo 2, você aplica aqui, ó, quando é a favor do ciclo de alta, e essa aqui também, quando é um falso rompimento, tá? Entendi. Então, nunca pega um put ou não pega um call contra um ciclo tendencial, certo? No caso das reversões, digamos que ocorreu isso aqui, ó, o travamento, né? Essa aqui é uma análise assim, sniper, tá? Uma análise fortíssima. Por quê? Tem uma força altista aqui, né? De alta, o gráfico vem e trava, sem deixar a oferta vendedora, deixar a liquidez vendedora, e aqui você pega um call a favor da força do movimento, né? Pelo travamento do corpo ali, então é call tranquilamente. Se travar com pavio, a mesma coisa, tá? E se por acaso essa vela vier a romper aqui, ó, romper o comando, e aí você quer pegar o put, né? Quer pegar um put aqui, não sei porquê, mas quer pegar. Aí vamos lá. Digamos que ocorreu isso aqui.
Mesmo que tenha deixado sem oferta, você não vai pegar esse put aqui, tá, gente? Ó, não pega. Que é tiro no pé, tá? Tiro no pé. Por quê? A força tá de alta, certo, gente? Então, aqui é um tiro no pé você pegar um put aqui, ó. Então, esse caso aqui você fica de fora, certo? Fica de fora porque é o melhor que você faz. Então, se por acaso a outra vela continuar, aí você pega a continuação, né? Você pega o retorno aqui, a reação tipo 2, ó, aqui. Se caso ela reverter, você não perdeu nada, né? Deixou passar, tá ótimo. Então é isso aí, tá? Compreenderam? Sim, Gustavo. Entendi. Sim. Top demais. Então é isso aí, gente. Se a Gustavo. última vela verde aí, antes da vela vermelha, se ela não deixasse pavio para cima e a vela vermelha travasse bem nesse comando aí, eu pegaria ainda um call ainda, mesmo a vela anterior não ter deixado pavio? Tipo, essa aqui rompeu, né? Você tá falando dela? Essa última vela aí, nesse comando de alta, ele não tivesse deixado pavio, na verdade, fosse um comando de controle de região. E a Aqui. vela vermelha, que é a seguinte, tivesse travado nela, tivesse travado nesse comando. Eu ainda pego um call ainda ou não faço a operação? Ah, entendi. No caso, eu tô falando aqui, né? Se isso aqui fosse um comando de região, Isso. pega cal, tá? Não tem problema. A força do movimento vai empurrar esse preço para cima. Ok? A força desse movimento aqui, ó, está de alta, né? Movimento altista. O gráfico está subindo mesmo, forte. Então aqui é cal, tá? Aqui, ó, você pode tacar o cal aqui. Não é uma entrada sniper, certo? Porque aqui não tem pavio de alta, né? Mas também tende a reverter, ok? Não é uma entrada sniper, como se tivesse aqui. Mas é uma entrada forte, você pode pegar esse cal, ok? Se a vela vermelha já deixasse um pavio também já para cima, também já seria um indício de que o gráfico vai subir ainda, né? Exatamente. Uma pressão de alta aí. Sim, exatamente. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Gustavo, Opa, eu tenho uma dúvida. No caso aí do amigo que disse que a vela vermelha romperia esse comando, e aí ele disse que pegaria put e tal. E aí eu queria saber que se ela continuasse caindo, isso seria uma correção do movimento de alta? tipo assim, você tá falando, ó. Digamos que essa vela rompeu, né, o comando. E aí você não pegou o put porque está no ciclo tendencial de alta e tal. Mas mesmo assim, elas continuaram caindo. Isso. Então, vamos desenhar essa queda. E aí, por acaso, chegaram a fazer o quê? Uma correção? Isso seria uma correção do movimento da tendência, no caso. Olha, se ela vier chegar até aqui, possivelmente aí você já trabalhou, né, muita coisa, porque quando ela passa daqui, ó, aí já fica diferente, né? Já muda o cenário para você. Agora, se por acaso esse gráfico vem e chega até aqui, ó, e começa a retornar de novo, significa o quê? Significa que a gente ainda está em tendência de alta, né? Então, por exemplo, começou a subir aqui de novo, ó. E aí você tem essa marcação do comando, né? Tem esse comando aqui. Já pode ser trabalhado de novo, entendeu? Já pode ser trabalhado. Ali em cima, ó, esse aqui, taxa única, por exemplo, também já pode ser trabalhado. Mas a gente vai ver a taxa única e taxa dividida na próxima aula, tá, gente? A aula que já está muito extensa. Então, ó, continuação do movimento também, ok?
continuação do movimento também. Beleza? Beleza. Se no caso ela passasse essa vela de força aí, da de baixo aí Passasse daqui? Aí daria para considerar um Aí você início já ia mudar a sua forma de trabalhar. Seria uma mudança de tendência, entendeu? Ah, entendi. Seria então, no caso, uma reversão, né? Isso. Nesse caso aí já seria uma mudança de tendência, né? Gustavo, Entendi. Opa. no caso, essa tendência de alta que você desenhou aí, esse candle aí, esse candle de final de taxa, ele é um impedimento para o preço subir ou não tem nada a ver? Tem. Mas aí é questão para a próxima aula, tá, gente? Isso daí, do final de taxa. Então, esse nanolote aí de vendedor, ele é o que segura ainda a tendência de alta. Ela sendo rompida, você já pode acreditar que seria uma reversão de tendência, né? No caso. Não. Ó, digamos, o seu preço está assim, ó. Em linhas ele está assim, tá? Assim, ó. E ele veio aqui, né? Até o momento ele está assim, ó. Né? Foi o que aconteceu aqui. O preço veio, fez um lotezinho, subiu, desceu de novo, veio aqui nessa região e está subindo. Se por acaso acontecesse isso aqui, ó, o rompimento, né, dessa marcação aqui, ó, essa região aí, o que você precisaria para confirmar de fato a mudança de tendência? Você precisaria de um topo, um fundo, né, ou um movimento que rompesse esse fundo aqui, ó, entendeu? E quando isso acontecesse, agora sim você tem uma tendência de baixa. Compreendeu? Entendi. Então ela precisaria romper as outras defesas, no caso, né? Exatamente. Beleza. Gustavo, só uma dúvida aqui. Então, toda vez que houver uma vela de comando, concentrando na vela de comando, na tendência, né? O ciclo tendencial, ela geralmente vai vir com como se fosse um descanso, né? Sempre uma cor diferente, tá? Na tendência de alta, aí vem uma vela de baixa, fazendo a formação de comando, e aí a gente espera ela ser rompida, né? Pegar os 50% e a gente pega a continuidade. Exatamente. Boa, valeu. Obrigado. Vamos fixar isso na mente. Valeu. Então, gente, vamos falar agora um pouco, né, sobre o candle de comando que não tem pavio em nenhuma das suas extremidades, ok? Vou apagar isso aqui, ó. Vamos falar sobre esse candle, né? Como é que a gente utiliza ele, tá? Ele é bem simples de ser utilizado, gente, tá? Ele é bem simples de ser utilizado. É o seguinte, quando você encontra um candle como esse aqui, ó, tá? Você faz as marcações nas suas extremidades, onde não tem pavio. Então, onde não tem pavio aqui? Nas duas partes, né? E aí, a forma desse candle aqui ser trabalhado é sempre após o rompimento. Então, você tem aqui uma vela, né? Que aconteceu isso aqui, ó. Você não pode pegar uma continuação do movimento aqui, tá, gente? Por quê? Porque essa vela aqui, ó, não rompeu esse candle, entendeu? Ela não rompeu, ela simplesmente deu uma continuação do movimento. A vela que rompe esse candle aqui, ela tem que ultrapassar com o corpo uma dessas marcações. Então, ela tem que romper, né? Ó, essa aqui, por exemplo, ela rompeu a marcação do candle com o corpo, tá vendo? Ó? Então, ela não deu continuação, ela simplesmente rompeu. Então, aqui, ó, quando isso aqui acontece, você tem uma leitura de continuação do movimento, tá? Leitura de continuação do movimento. Rompeu aqui embaixo. Leitura de continuação do movimento, tá? Rompeu para cima. Leitura de continuação do movimento. Rompeu para cima de novo.
leitura de continuação do movimento. Simples assim. Ok? Entenderam? Gustavo, Perfeito. Opa. e essa vela vermelha que ela rompeu, se ela rompesse só com o pavio? Não. Rompimento tem que ser com o corpo, tá? Pavio não rompe. Pavio não Pavio rompe. só demora. Ok. Gustavo, e isso em qualquer ciclo, certo? Somente no ciclo de correção. Tá? Somente no ciclo de correção. Esse candle deve ser utilizado. Ok? Entendi. Gustavo, Opa. a vela de comando, você falou, eu acho que você não comentou sobre isso. O tamanho dela influencia? Não influencia, tá? Se ela for gigante, também ela funciona? Sim. Só que é o seguinte, quando mais as velas são grandes de comando, né? Tipo assim, tem uma vela bem grande de comando aqui. Maior a probabilidade dela de ser respeitada. Entendeu? Maior a probabilidade dela de ser respeitada. Então, né? Mas sim, eu particularmente não uso muito essa questão de, é muito grande, não sei o que, não. Sendo comando, para mim, tá bom. Ok? Entendi. E também, gente... O rompimento de uma vela de comando é quando rompe a parte de nascimento saindo para fora da vela, né? Não rompendo a parte do pavio, no caso. Isso, exato. Nesse caso aqui, você pode utilizar, né, o rompimento das duas partes, por quê? Porque as duas partes não têm pavio, tá? O rompimento do comando, ele se dá na parte onde não tem pavio, entendeu? No caso, saindo para fora da vela, né? E não entrando, voltando para dentro da vela. Exato. E também pode ser voltando, tá? Nesse caso aqui, ó, voltando para dentro também é um rompimento, entendeu? Rompeu de volta, né? Vai cal aqui. Retração tipo 2. Beleza? Tá, positivo. E ao operar, gente, também vocês podem operar a reversão, tá? Travou e não deixou pavio, entrada perfeita de reversão. Travou e deixou pavio, dá para pegar, porém não é tão forte. Travou com o pavio, reversão também do movimento, tá? Então, travou assim, ó. Travou dessa forma. Sim. Aqui você vai poder também pegar uma compra, tá? Pode pegar aqui o cal. Beleza? Igualzinho aos outros candles. Ok? Isso aí só opera só na correção, esse candle aí? Exatamente. Tá? Para a continuação do movimento, sim. Mas para reversão, se ele, por exemplo, aparecer numa consolidação, você opera desse jeito aqui, ó. Retração direta, reversão, entendeu? Usa ele como um candle de comando normal. Se tiver na correção, é desse jeito aqui que eu mostrei, tá? Beleza? Positivo. Show. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, né? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui, tá? A aula de hoje. Para vocês? Ah, tá ótimo. Muito bom. Show de bola. Top. Então, Amanhã, professor, próxima aula é sobre taxa dividida? Isso. Próximo conteúdo é taxa única e taxa dividida. Próxima aula, quinta-feira, né, Gustavo?
Isso, mas na próxima aula não vamos ter conteúdo, tá? Conteúdo assim de aula, né? Vai ser operações. Então vai ser Melhor operação ao vivo, né? Beleza? Na Cortex, tá? Bom, gente, a atividade de vocês é fazer 20 a 30 operações utilizando o esquema de comando, tá? Então, você tá no gráfico, aí tem um candle de comando aqui, ó. Tem esse candle aqui de comando. Ele foi rompido, tá? Foi rompido. Então, foi rompido. Você pegou o put aqui na continuação, aí você coloca ciclo de correção. Aí coloca aqui, ó. Retração tipo 12. Bota o tempo. Tempo que a vela foi buscar a sua marcação. 0,22. Os primeiros 8 segundos, né? Quando tava assim, ó, a vela foi tocar. Então, você bota lá, entendeu? Como tava o relógio na hora que a vela foi tocar na sua marcação. E é isso aí. Beleza, gente? Então, é isso aí. Então, vocês façam as atividades e enviem lá no grupo, tá? E é muito importante para o aprendizado e a fixação do conteúdo na mente de vocês. Então, façam, não deixem de fazer, por favor. É isso aí. Uma boa noite a todos, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Espero que tenham gostado da aula e aprendido bastante. Valeu, povo. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu, Deus abençoe.